Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Eu aqui de novo, galera, para vocês, mais uma videoaula do nosso canal aí, ó, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Tranquilo aí todo mundo? Olha, tá vendo aqui? Todos os nossos canais aí de comunicação. Então, ó, não perde tempo, beleza? Vai lá, segue a gente, entra no grupo aí do Telegram, tá sempre tendo novidades anatômicas, todo dia tem uma mensagem nova lá, alguma novidade, algum vídeo, alguma animação anatômica, tá joia? No nosso Instagram também, todo dia uma novidade ali, anatômica, um IGTV, um vídeo do Rios. Então, ó, perde tempo não, hein? Vai lá e segue a gente aí nos nossos canais de comunicação. E aproveita, ó, você que não é inscrito ainda, tá vendo aqui, ó? Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Se gostar da aulinha, curte e divulga pra galera, comenta aí nos comentários, deixa sua dúvida, que a gente sempre tá respondendo pra vocês, beleza? Então vamos embora com mais uma aulinha. Olha só, hoje é mais uma aula sobre articulação, do polegar. Carpometacárpica do polegar, algumas pessoas assim denominam, ou articulação carpometacárpica do primeiro metacarpo, é outra denominação. Articulação primeira, articulação carpometacárpica, pode ser também, ou articulação trapézio-metacárpica, entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo. Também pode ser, beleza? Essa foi uma articulação cujo nosso podcast abordou lá no primeiro episódio, no terceiro episódio, deixa eu só botar o apontadorzinho aqui, isso aí. No terceiro episódio da segunda temporada, lá do nosso podcast, intitulado Anatocast. Quem não conhece ainda o Anatocast, aproveita. Tá vendo todos os tocadores aí abaixo? Vai lá, procura aí na sua plataforma de áudio preferida, a Anatocast, e segue o nosso canal podcast, tá já? Já estamos gravando a 4ª temporada e já tem 3 temporadas lá lançadas para vocês. Beleza? Bom, quem está chegando agora e não me conhece ainda, olha quem eu sou, professor Vitor Caiafo, professor adjunto de Anatomia Humana, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Beleza, então, vem com a gente, olha só. Na aulinha de hoje a gente vai falar um pouco sobre as superfícies articulares dessa articulação. Então, quais são os elementos ósseos que, de fato, articulam-se nessa articulação? Vamos comentar um pouco sobre a classificação dessa articulação, quanto ao formato geométrico, quanto ao número de eixos de movimento, tá certo? Vamos falar também dos movimentos que essas articulações permitem com que a gente realize, e isso é um grande avanço na evolução da espécie humana, essa articulação e a mobilidade que ela dá nas nossas mãos e a funcionalidade que o homem adquire com essa articulação, tá certo? Vamos falar um pouco sobre os meios de fixação, quais são os principais elementos, principalmente ligamentares, que dão essa estabilidade, que mantém essas superfícies articulares comunicando-se entre si, formando essa articulação, e vamos falar um pouco sobre alguma correlação clínica e funcional que também pode acometer e que você pode encontrar aí nessas articulações dos seus pacientes. Tá joia? Então, vamos lá, simbora com a gente. Então, com relação às superfícies articulares, o próprio nome já nos sugere que ela ocorre entre o carpo e o primeiro metacarpo, que ocorre aqui, ó. A articulação carpometacárpica ou do polegar, algumas pessoas assim chamam, né? A articulação trapézio-metacárpica ou a primeira articulação carpometacárpica. Então ocorre aqui, ó, entre o osso trapézio e a base do primeiro osso metacarpal ou do primeiro metacarpiano. Essas duas superfícies ósseas se comunicam entre si, formando essa primeira articulação carpometacárpica. Tá joia aí? Tranquilo? Articulação trapézio-metacárpica entre o osso trapézio e a base do primeiro osso metacarpal. Bom, e como que essa articulação ela é então classificada? Você, que eu sei que já está craque em classificação de articulações, não? Ei, não está ainda? Então o que está perdendo tempo? Vai aí na playlist da primeira temporada, que tem as aulas sobre generalidade das articulações e tem a aula de articulações sinoviais. Lá tem todos os critérios de classificação das articulações. E você não perde tempo, senão vai ficar para trás, beleza? Olha só, essa articulação aqui ela é classificada como sinovial. Por quê? Porque entre uma superfície óssea e outra nós temos uma cavidade articular preenchida pelo líquido sinovial. Tá joia? Agora, dentre as articulações do tipo sinovial, existem várias subclassificações. E uma classificação delas é quanto ao formato geométrico das superfícies articulares. E nesse caso aqui, a articulação entre o osso trapézio e a base do primeiro metacarpiano
Ocorre de forma que é como se a base do primeiro osso metacarpal montasse sobre o osso trapézio e nesse aspecto aqui forma como se fosse uma cela de montaria, e por isso a articulação sinovial é classificada quanto a um formato geométrico, nesse caso, em articulação sinovial do tipo celar, ou seja, como se tivesse uma cela de montaria, que é o osso primeiro metacarpal, montando sobre o osso do carpo chamado de trapézio. Essa articulação é do tipo sinovial celar. Celar, beleza? Bom, mas articulações do tipo sinovial celar normalmente são classificadas também quanto a um outro critério, que é o número de eixos de movimento em torno do qual essas articulações possam realizar seus movimentos. Então, quando uma articulação é classificada quanto a esse critério de número de eixos de movimento, elas podem ser uniaxiais, quando permitem movimentos em torno de apenas um único eixo. Biaxiais, quando permitem movimento em torno de 2 eixos. Tri- ou multiaxiais, quando permitem o movimento em torno dos 3 principais eixos, que são os eixos sagital, longitudinal e transversal. Beleza aí? Pois bem, as articulações do tipo sinovial celar são articulações comumente classificadas em biaxial, ou seja, elas permitem movimento em torno de 2 eixos de movimento. Tá certo? E por falar nesses eixos de movimento, são os eixos sagital, tá certo? E o eixo transversal. Beleza? Quase que me fugia da cabeça aqui. Então aqui a gente tem as imagens dos principais movimentos que essa articulação permite realizar. O primeiro deles é os movimentos, ó. É uma dupla de movimentos, tá joia? Então, ó, flexão em torno do eixo transversal e extensão em torno do eixo transversal. Então, flexão e extensão. Flexão e extensão. Agora, em torno do eixo longitudinal, ó, essas articulações permitem que a gente realize os movimentos de abdução e adução. Abdução e adução. Tá joia? Abdução e adução. Mas essas articulações também permitem um ganho agora de um movimento específico da espécie humana, que é quando a gente tenta levar o polegar para tocar as polpas digitais dos outros dedos, tá joia? Ou até aqui, ó, a base do quinto dedo aqui, ó. Esse movimento chama-se de oponência ou oposição. Oposição. E o retorno, reposição. Oposição e reposição. Tá certo? Esse movimento de oposição e reposição traz um ganho de funcionalidade por causa do ganho da mobilidade do dedo do polegar, que é o dedo mais móvel da nossa mão. E esse ganho de funcionalidade faz com que o homem consiga adquirir certas capacidades de construção, por exemplo, de ferramentas, de outras habilidades, que faz com que o cérebro humano também se desenvolva muito mais e o homem consegue se adaptar evolutivamente às novas e às diferentes condições que o mundo vai impondo à espécie humana. E esse dedo e essa mobilidade dada ao dedo polegar, em especial pela articulação carpo-metacárpica do polegar, ou articulação trapézio-metacárpica, que é essa que a gente está vendo aqui agora, faz com que o homem cresça e consiga se desenvolver e desenvolver novas habilidades que facilitam a adaptação e o desenvolvimento e a manutenção da espécie humana. Não é legal isso aí? Beleza aí todo mundo? Pois bem, esses são os principais movimentos da articulação trapézio-metacárpica. Tá beleza? Vamos nessa. E com relação aos meios de fixação? Quem são os elementos que dão estabilidade a essa articulação? Ei, tenha calma. Não se assuste com essa imagem aí, que essa imagem tem uma série de outros elementos que não necessariamente pertencem a essa articulação que a gente está lidando aqui, tá certo? Então a gente tem duas imagens aqui, ó. Uma imagem com a visão anterior ou volar da região da articulação trapézio-metacárpica, e aqui uma imagem posterior dessa mesma articulação. Tá certo? Bom, então começando pela região anterior da articulação, nós temos um elemento importante aqui, ó. Isso aqui é o osso trapézio, tá certo? E aqui a base e o primeiro osso metacarpal, tá certo? Bom, então nós temos inicialmente aqui uma estrutura fibrosa chamada de cápsula articular. É uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que envolve as superfícies articulares. Você já está inclusive acostumado, quem está acompanhando aí as nossas aulinhas, você já está acostumado a ver que várias articulações sinoviais apresentam essa cápsula, esse envoltório
fibroso aí, importante para dar essa estabilidade nas articulações. Então ela tem uma cápsula articular aqui que é importante para dar essa estabilidade inicial na articulação trapézio-metacarpal, beleza? Na região anterior ainda, existe esse feixe ligamentar aqui, ó, que é o ligamento oblíquo anterior. Ligamento oblíquo anterior. Aqui, ó, ligamento oblíquo anterior. Da mesma forma, quando a gente vai para a região posterior, existe um outro ligamento oblíquo, só que agora o ligamento aqui, ó, oblíquo posterior. Ligamento oblíquo posterior. Da mesma forma que tem na frente, na região anterior, ventral ou volar da articulação, existe na região posterior dorsal da articulação. Aqui, ó, ligamento oblíquo posterior, ou oblíquo dorsal. Algumas pessoas também gostam de chamar assim, tá já? E do lado dele aqui, ó, lateralmente a ele, existe um outro ligamento aqui, ó, que chama-se ligamento dorsorradial. Ligamento dorsorradial. Todos eles importantes para dar essa estabilidade na articulação trapézio-metacarpo. E além desses, entre as bases dos metacarpos, existem os ligamentos intermetacarpais. Intermetacarpais. Ó, existe o feixe ventral dos ligamentos intermetacarpais, existem os feixes dorsais aqui, ó, do ligamento intermetacarpal. Tá certo? Então tem tanto os ligamentos intermetacarpais, um feixe ventral, volar, como também um feixe, uma banda posterior ou dorsal dos ligamentos intermetacarpais. Esse é o conjunto principal dos ligamentos, das estruturas fixadoras que dão esse suporte para dar estabilidade a essa articulação trapézio-metacárpica. Além dos feixes ligamentares, esses que a gente comentou aí, existe também esse tendão muscular aqui. Ó. Isso é um tendão muscular chegando aqui na base do primeiro metacarpo. Esse tendão muscular aqui é o tendão do músculo abdutor longo do polegar. Abdutor longo do polegar, que é um músculo que se localiza aí na camada profunda da região do antebraço, tá já? Mas se fixa aqui no primeiro metacarpo. E esse tendão auxilia, também ajuda essas outras estruturas ligamentares a dar essa estabilidade nessa articulação, nessa primeira articulação carpo-metacárpica. Tá joia aí todo mundo? Bom, e que acometimentos clínicos ou funcionais pode chegar nessa articulação? O principal deles são os processos inflamatórios ou degenerativos que pode acometer nessa região da articulação. Então aqui a gente tem uma imagem, ok? Mostrando as superfícies articulares de uma certa forma revestidas por uma cartilagem articular, que é a cartilagem própria que reveste as superfícies articulares, intactas aqui, ó, mantendo ainda um certo espaço, uma certa cavidade articular, já que ela é uma articulação do tipo sinovial. Já nessa imagem aqui do lado, ó, a gente já não tem mais as superfícies articulares revestidas pela cartilagem, que é justamente o que acontece nos processos de artrose. Ocorre uma degeneração, uma destruição dessa superfície, dessa cartilagem articular que envolve a superfície, expondo inclusive os periósteos ósseos, ó, de modo que eles possam tocar entre si e com o tempo isso gerando atrito, pode causar e causa normalmente muita dor aí nos pacientes, tá já? Nessa outra imagem aqui, uma imagem radiográfica, mostrando aqui, ó, a base do primeiro metacarpo, e aqui, ó, o osso trapézio, e entre eles, ó, um processo degenerativo instalado, inflamatório, normalmente apresenta essas áreas mais esbranquiçadas, é normalmente um sinal de esclerose óssea, ou seja, que tem algum processo degenerativo aí instalado. Então, o principal acometimento que ocorre nessas articulações trapézio-metacárpica é a artrose, ou seja, um processo degenerativo, inflamatório e degenerativo que pode acometer essa articulação. E normalmente, quando acomete essas articulações carpo-metacárpicas, a gente pode chamar isso de risartrose ou rizoartrose. Tanto faz, é uma artrose que acomete essas articulações carpo-metacárpicas. Isso pode ocorrer pela própria idade, por fatores endócrinos, por deposição de algumas substâncias aí, algumas alterações hormonais, processos inflamatórios como artrite reumatoide, outros tipos de artrite, pode levar ao acometimento dessa risartrose nessas articulações carpo-metacárpicas. E não é diferente com a articulação trapézio-metacárpica. Tá joia? Bom, aqui uma outra imagem, ó, mostrando novamente, tá? As superfícies articulares aqui, ó, revestidas por essa membranazinha aqui, ó, nessa cor mais lilás, né? Aqui, então, mantendo ainda o espaço articular, as superfícies articulares envolvidas, revestidas por essa cartilagem articular.
Com o passar do tempo, ou instalado um processo inflamatório aí, ó, como artrite, por exemplo, nesse caso, ocorre, então, normalmente, esse processo inflamatório pode destruir, degenerar essas cartilagens articulares e está instalado, então, aí um processo de artrose, ou também chamado de risartrose. Beleza, galera? Bom, outro acometimento que pode, de repente, acometer essa região são os processos de luxação, ok? Os processos de luxação, quando a superfície articular perde esse contato com a outra. Então, no caso da articulação carpo-metacárpica do primeiro dedo ou do polegar, é também, devido à sua mobilidade, um local frequente de acometimento desse mecanismo de luxação. Ou às vezes por trauma, quando você cai ali com o punho, né, a mão espalmada no chão, ou por uma frouxidão própria dessa região da cápsula e dos ligamentos que envolvem essa articulação. Então também é um mecanismo que eventualmente você pode encontrar aí, que são os mecanismos de luxação dessa primeira articulação carpo-metacárpica. Tá joia? Olha, galerinha, finalizamos. Não foi tranquilo? Aqui algumas referências para vocês, beleza? E ó, você que ficou com a gente até o final, muitíssimo obrigado. Essa foi mais uma aula de articulações dos membros superiores e foi a articulação carpo-metacárpica do primeiro dedo ou do polegar, muito comumente chamada de trapézio metacárpico. Se você gostou, mais uma vez, vai lá, segue o nosso canal, tá joia? Curte as nossas aulinhas e divulga para todo mundo. Beleza, galera? Sabe por quê? Porque eu fui! Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.